Olá, pessoal. Sou a Érica Araújo Silva, psicanalista em formação na Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto, e venho apresentar a vocês a entrevista que o nosso blog preparou com a escritora e tradutora Francesca Critelli, conhecida de muitos de nós e parceira da nossa sociedade, e contou também com a participação da Ana Rita Nutti Pontes, psicanalista da nossa instituição, que acompanha intimamente a carreira da Francesca. Nossa leitura de sua obra nos permitiu algumas associações com temas que também abordamos em psicanálise, bem como nos emocionou muito. Contando um pouco sobre a autora, ela nasceu em 1982 aqui em Ribeirão Preto e em sua trajetória viveu em vários cantos do mundo, como na Itália, na Malásia, na Espanha, na Índia e no México. Sua poesia é como um fio delicado que liga suas andanças, seus encontros, desencontros e suas buscas. Ela tece a experiência de ser estrangeira e traduzir o universal. Eu vou ler agora um poema da Francesca e deixar vocês com a entrevista. É uma longa estrada repatriar a alma. Há que se fazer o silêncio para ouvir os dedos sobre o velho piano da ferrovia. É uma longa estrada repatriar a alma. A rota é na medula, descida íngreme, subida sem estanque. Demolir para construir, e não fugir do terror sem nome, de não ser contido, apanhado, compreendido. É preciso seguir adiante, no fogo e sem ar. E se a dor perdurar, é preciso ser destemido para espelhar o rosto em outros olhos, distantes como num espelho. Olá, pessoal! Estamos aqui, então, para essa conversa com a Francesca, a Ana Rita e eu. E quero, então, contar para vocês como que nós pensamos nisso. Nós, do blog da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto, entramos em contato com a obra da Francesca, uma obra muito sensível, muito corajosa. Ela escreve em forma de poesia muito do que nós vivemos nas nossas salas de análise e conversamos em psicanálise. Por essa razão, achamos muito interessante poder ter a Francesca conosco numa conversa caseira e afetiva, e para isso nós convidamos também a tia dela para estar aqui com a gente, que é a Ana Rita. E quero então começar apresentando a Francesca. Francesca Critelli é poeta, tradutora literária, cresceu entre o Brasil, a Itália e a Malásia. Publicou os livros de poemas Repátria no Brasil e na Itália, e 16 poemas, mais um, nos Estados Unidos, na Islândia e na China. Além da plaquete As Curvas Negras da Terra, Las Curvas Negras de la Tierra, edição bilíngue, e suas crônicas de viagem e uma breve prosa de autoficção foram reunidas no livro Errância. Participou de inúmeros festivais internacionais, entre eles a edição de 2019 da Primavera Literária Brasileira, em Colônia e Zurique. Sua poesia já foi publicada em revistas como A Época, Tímarit Maus og Menningar, na Islândia, onde ela vive atualmente, e sua prosa nas revistas Ventana Latina, do Reino Unido, Amarelo, no Brasil, e Tiricu, nos Estados Unidos, e no caderno Ilustríssima, Folha de São Paulo. Traduziu para editoras brasileiras, escritoras italianas como Elena Ferrante, Idiaba Chego, Cláudia Durastante, Paola Masino, e ela é doutora em Letras Estrangeiras e Tradução pela Universidade de São Paulo.
Em sua pesquisa, descobriu um acervo inédito de cartas do poeta Giuseppe Ungaretti para Bruna Bianco e transcreveu e traduziu este material. Atualmente vive em Reykjavik, a capital mais ao norte do mundo, na Islândia, onde estuda língua e literatura islandesa. Então, oi, Francesca, oi, Ana Rita. Oi, Érica, Oi, obrigada por esse Érica. convite. Tão especial, porque ainda me reuni numa conversa dessa com uma das minhas pessoas favoritas da minha vida, que é minha tia. É muito especial. É muito especial, né, Francesca? Muito. Eu acho que nós estamos todas cheias de emoções aqui, né? Você quer falar alguma coisa, Ana Rita? Claro que eu quero falar que eu também me sinto assim tão homenageada por vocês de estar aqui, né? Participando dessa conversa, que a nossa principal estrela aqui é a Francesca, né? Que ela tem tanta coisa para falar para a gente da vida, mas eu fico tão feliz, né, de saber que a gente está junto desde quando ela nasceu, né? E tantas coisas que ela vai contando da vida dela, eu estava pertinho, né? Eu estava junto com ela naqueles momentos. Então, né, isso dá um sentimento muito especial, assim, gostoso no coração da gente. E mais uma coisa, a Francesca faz parte da nossa sociedade de psicanálise em Ribeirão desde há muitos anos, porque foi na nossa sociedade que ela descobriu que tradutora maravilhosa ela poderia ser, traduzindo os psicanalistas italianos quando vinham a Ribeirão Preto. Né, Fran? Exatamente. Eu sempre brinco, até na minha entrevista de doutorado, quando eu entrei, eu falei que o meu começo de trabalho profissional foi contratada pela minha tia, traduzindo os trabalhos dela para os congressos, depois traduzindo os italianos que vinham para o Brasil. Que bacana, que bom começo, hein? Um começo realmente especial. Quando o Franco Borgonho era convidado para vir para o Brasil, ele queria saber quem ia ser o tradutor. Ele só aceitava, e o Vincenzo Bonamino também, né, se fosse a Francesca. Depois eles aceitavam outros, se a Francesca não pudesse ir, mas eles queriam saber de ser traduzido pela Fran, né? E eu acho que o fato dela sempre ter feito análise, né, e ela sempre ter ouvido falar de psicanálise dentro de casa, então a aproximava muito na hora de fazer a tradução. Porque traduzir não é só traduzir uma palavra pela outra, né, Fran? Claro, com certeza. Curiosamente, a primeira pergunta que eu queria te fazer se relaciona com isso que nós já começamos a conversar. Então, é o seguinte, você tem como temas frequentes em sua escrita jornada, luz, escuro, sombra, infinito, dor, abismo, amor, horizonte, esperança, sonho e, portanto, ao falar de tudo isso, fé. Como sua leitora, me senti muito tocada por sua coragem. Você vai, se entrega, vive, sente e busca continentes incertos e desconhecidos. Repátria e errância são duas de suas obras que nos contam sobre seu peregrinare e suas traduções. Eu fiquei pensando nessa palavra, traduções. Francesca é tradutora. E eu penso que conhecer vários idiomas lhe permite desempenhar bem o seu ofício, porque te confere uma riqueza de experiências linguísticas, culturais e afetivas, né? Então, eu gostaria de saber, Francesca, você se vê como tradutora de quê? Olha que pergunta bonita. Eu acho que, começando assim com a questão mais material dessa pergunta, né,
que é a questão do trabalho com a linguagem, tem dois aspectos. Um, que é o trabalho da tradução, a interpretação, né, que é o que a gente chama nos estudos da tradução, que é a tradução oral, que se chama de interpretação, sempre foi algo que eu tive que fazer de forma natural, e natural não quer dizer que seja fácil, mas não tive outra escolha, porque eu me mudei para a Itália muito nova com os meus pais, aprendi rápido italiano, uns 2 meses eu já estava falando, e eu tive que muitas vezes traduzir, antes da minha mãe dominar o italiano, muitas vezes eu traduzia, eu entendia os códigos e traduzia. Então, sem querer, eu sempre trabalhei fazendo isso, né? E é uma coisa que dentro do campo da teoria da tradução eles chamam de tradutores naturais, porque são tradutores que tinham que fazer tradução de lugares e de mundos linguísticos, né? Por questões migratórias. E é interessante porque quando eu fiz também a minha entrevista de doutorado, tinha um professor que é tradutor do árabe, que aí acabaram me perguntando sobre essa questão biográfica na minha entrevista de doutorado, e esse professor que é muito reconhecido, né, Michel Sleiman, muito conhecido como tradutor e professor da USP, e ele acabou falando que ele também, quando criança, era um tradutor natural com a família, né, dele, que ele ia falando em árabe e português e ia traduzindo, né? Então tem esse aspecto, acho que é algo que marca. E eu acho que na minha vida, assim, todos os atravessamentos linguísticos, as línguas, são questões sempre ligadas à biografia, né? Então, não é que eu fui fazer 1000 cursos de línguas para me tornar uma pessoa ilustrada e ser uma poliglota, como tem pessoas que... eu sinto isso agora que eu voltei a morar na Europa, né? Então, que a gente começa a viver dentro de um outro tipo de bem-estar social, que é muito diferente do Brasil, né? Então, que as pessoas colecionam isso. Um ano eu vou fazer um curso disso, do outro, e aí elas não falam bem nenhuma língua, mas elas manjam alguma coisa de 10, 12 línguas e se sentem poliglotas, né? É muito diferente, né? Eu falo menos línguas, mas com uma profundidade e que tem a ver com esse atravessamento biográfico, que tem a ver com a necessidade de falar aquela língua. Porque eu fui para a Itália, depois eu fui para a Malásia, e depois eu precisava ter um ganha-pão, então eu me tornei uma tradutora. Então, digamos que é permeado sempre pela questão da vivência, né? E acho que para quem escreve, a melhor coisa é ser tradutora, porque a vida real e prática, a gente tem sempre pouco tempo, né? Porque tem que trabalhar, tem que fazer tantas coisas, né? Tem que organizar a vida. E eu, quando me dei conta que eu queria realmente escrever, e eu já tinha feito faculdade em outra área, e já dava aula de italiano, eu pensei, o único jeito que eu posso recuperar esse tempo perdido é se eu começar a traduzir profissionalmente. E aí eu vou ter muito tempo para ficar traduzindo, e toda vez eu vou estar me debruçando sobre estruturas linguísticas, histórias. Vai ser uma forma de eu estudar, não com um currículo de estudo, mas não com um aparato crítico de interpretação de texto literário, mas com um aparato linguístico de interpretação da palavra mesmo, né? Talvez isso seja mais próximo ainda da psicanálise, né? Porque é a questão ligada à fala, ao que está escrito, né? E não só a movimentos também teóricos. E foi um pouco por esse caminho. Então, eu me vejo como tradutora sempre entre os polos onde eu estou. Então, por muitos anos, sempre foi a questão da Itália e do Brasil, traduzindo autores italianos para manter viva alguma coisa da Itália, que era muito importante para mim, enquanto eu morava no Brasil. Agora que eu estou na Islândia, eu continuo traduzindo do português para o italiano, do italiano para o português, e acrescentei o islandês também por uma necessidade, né, que eu estou estudando islandês e eu traduzo. Antes eu traduzia mais, agora com meu filho eu tenho menos tempo, então cada 15 dias eu traduzo um poema do islandês para o português e para o italiano, normalmente escrito por uma mulher, porque eu me interesso mais de aprender a língua pela tradução, mas eu estou mais interessada no que as mulheres estão falando. Acho que por muito tempo a gente não tinha acesso ao que as mulheres estavam falando, e eu digo escrever como falar, né? Era sempre o discurso dos homens, né? Tanto nas teorias e como... Então, agora me interessa mais ouvir essas vozes, né? Acho que eu tive o privilégio de crescer numa casa com muitas mulheres que sempre se colocaram e falaram,
Mas eu acho que não é a realidade do mundo, né? Até no campo das publicações e tudo. Acho que eu fui por outro caminho, né? Mas é meio para associação livre, não são as respostas aqui. Sim, sim. É que, além disso tudo que você está contando para a gente, interessante esse jeito que você foi se vendo tradutora a partir da experiência, né, de viver em diversos lugares. Eu te vi, conforme lia seus poemas e lia outras escritoras falando sobre você, dizendo que você é tradutora, eu te vi como tradutora de experiências da alma. Eu te vi como uma tradutora da alma, porque aí eu lia seus poemas e era uma tradução para mim de coisas que eu já vivi ou que eu vivo, né? O amor caminha. Ai, Francesca, me ajuda agora. Cadê? O amor caminha solitário. Só é. Cadê o amor? Esse aqui, eu fiquei nesse poema tanto tempo, é menos do que um mendigo o amor. Na hora do rush, na plataforma dos trens, e a cidade encandece minutos antes do pôr do sol. Isso é uma tradução, quando eu leio, né? Então eu fiquei pensando, nossa, ela é tradutora de quê? Né? E diz algo sobre você, essa maneira como eu te vi? Acho que todo escritora e poeta tem esse desejo de traduzir, capturar algo que eu acho que, na verdade, eu estava eu fiz uma oficina de poesia para crianças aqui numa escola, e crianças de 5 a 16 anos, então era bem diferente o meu público. Mas eu falava para eles, eles tinham que sair para escrever poesia. Eu falava para eles que é um ofício, que é um trabalho que a gente faz uma mediação, já é uma tradução entre o dentro e o fora. Porque, por um lado, esse poema, por exemplo, eu escrevi na estação Pinheiros de metrô, na linha amarela, em São Paulo, na hora do rush, que eu estava voltando de dar aula, e muita gente. E aí eu fui escrevendo esse poema meio que na minha cabeça e no celular. Então é uma tradução daquilo que estava acontecendo ao meu redor, mas também do sentimento de solidão, né? E da busca pelo amor, enfim, é meio que um encontro, né? Uma condensação entre o que a gente sente, percebe dentro, né? E o que a gente olha e observa no mundo, né? E isso, claro, é amparado sempre pelas leituras, né? Pelos poetas que vieram antes, né? Pelos escritores que vieram antes, Inspirada, né? Tem esse amparo e essa inspiração, né? Mas tem essa forma de traduzir, eu acho. A Francesca traduzia o sentimento de felicidade de estar em família, quando ela devia ter uns 5 anos, que ela falava assim, de domingo de manhã: vamos fazer um café chique? Chique? Era chique porque todo mundo podia sentar junto e ficar com calma, e tinha bolo, tinha bolacha, tinha pãozinho, tinha mel, tinha tudo de gostoso, mas aí a gente caprichava para pôr uma mesa bem bonita, porque todo mundo podia sentar na mesa juntos na hora do café da manhã. Então, é assim a Francesca traduzia, acho que esse sentimento que estava todo mundo junto, de domingo cedo, era assim: vamos fazer um café chique? Que a gente fala até hoje, viu, Fran? É verdade. E que a vovó deixava escolher as xícaras mais bonitas, que ela tinha uma coleção de xícaras, aí escolhia a xícara e tudo mais. Que jeito bonito, né, de chamar a reunião, né, da família. Era uma chiqueza para ela. Era uma chiqueza. Francesca, traduzir um texto é fazer um contato de intimidade com ele. Você pode contar para a gente o que você sente ao traduzir? Como que é seu contato com o texto quando você é tocada por ele? Há algum que te tocou especialmente? Talvez Dias de Abandono, da Helena Ferrante?
Acho que não todos, mas quase todos os textos que eu traduzi, eu tive muita sorte quando eu comecei a traduzir literatura, que era um grande sonho, e eu comecei justamente com a Helena Ferrante com o livro Dias de Abandono, e, e eu acho que é muito interessante que eu acabei me especializando um pouco, traduzindo sempre mulheres escritoras italianas, se não contemporâneas, que foram resgatadas, né? Desse lugar justamente onde não tinha espaço de fala, e agora tem uma revisitação do cânone, então tem autoras como a Paula Masino, que viveu na época do fascismo, que eu traduzi um romance dela, né? Então eu acabei, por conta desse ofício, eu sinto que todos os livros que eu tenho traduzido são extremamente interessantes. Sempre tem alguma coisa lá que eu sinto que é um privilégio, é claro que é meu trabalho, mas é um privilégio eu poder dar voz daquela autora em português. E tem para mim a tradução é uma forma de leitura mais devagar, né, mais profunda, porque você tem que, né, transformar isso em outra língua, e que passa por uma escolha semântica e tudo mais, e ao mesmo tempo você tem que repensar as estruturas sintáticas, né, a pontuação, que é sempre diferente de uma língua para outra. Como é que você vai dar aquele fôlego que existe naquela língua em português, que o uso de vírgula é diferente? Então, tem essa parte, assim, mas é claro que a gente sempre se envolve. Eu sou uma leitora, né, antes de ser tradutora. Então, eu lembro que eu falava para minha tia, eu sinto saudade dos personagens do livro, eu tenho que voltar. Eu tô com saudade dos personagens, preciso voltar para casa para ler, que eles estão lá me esperando. Então, eu sempre tive essa sensação, né, de que eu não conseguia abandonar os personagens enquanto eu estava lendo. E a tradução é isso. Eu sinto que, de alguma forma, aquelas personagens, elas vivem, e ainda mais enquanto eu estou traduzindo. Elas estão vivas e é como se elas estivessem, tipo, guardadas num lugar, enquanto eu não estou traduzindo. Eu preciso sempre voltar para elas, porque eu preciso ouvir o que elas vão me contar, qual é o desfecho da história, né? E eu acabo convivendo como se fossem... As personagens são pessoas... são fictícias, mas é como se elas tivessem existido para mim, porque eu me envolvi profundamente durante aquela tradução. Claro que não com todos os livros, né? É engraçado isso, porque eu estava comentando outro dia, eles falaram, você só traduz mulheres? Eu falei, não. Eu falei, eu preciso pagar os boletos, então eu traduzo homens também. Eu falei, mas falando a verdade, eu só falo que eu traduzo mulheres, porque são as mais interessantes. Quando você vai contar, é das mulheres que você conta. Não, porque que de fato são mais interessantes, né? Eu não vou falar mal dos outros livros, mas eu sinto que tem uma coisa assim, que vai buscando questões que são muito mais interessantes, né? Com certeza, Helena Ferrante foi assim, dá até medo, né? Pensar que eu comecei justamente com ela, mas foi uma indicação do meu orientador, que estava traduzindo a tetralogia, não dava para ele pegar todos os livros, e ele falou, tem minha aluna, que eu confio, então eu tinha mais medo ainda, porque, imagina, a confiança do meu orientador. Mas meu maior medo era fazer uma coisa ruim, porque ele era o meu orientador, e eu brinco, porque eu assinei o contrato para traduzir esse livro, eu estava me separando. E aí, e fazer análise e tudo mais. E foi muito importante em dois aspectos, porque eu me senti segura de sair, alugar um outro apartamento, porque eu tinha um contrato assinado, uma editora que pagava metade do livro antes, né, de eu entregar. Então tinha uma coisa concreta e, ao mesmo tempo, era um livro, um romance sobre abandono e separação. E eu lembro que eu falava na análise, eu falava para o meu analista, acho que eu não vou sair de casa, eu vou ficar trancada, só traduzindo, dias de abandono, era uma coisa muito trágica, assim, mas ao mesmo tempo tinha uma coisa cômica, eu mesma sentia que tinha uma coisa cômica na minha personagem trágica falando sobre isso, mas me ajudou muito, né? E quando você veio aqui, conta, que você acabou eu terminei a tradução justamente no sítio da minha tia, as últimas páginas, e faltou luz. E aí eu tava com o computador, com a bateria, assim, aí meu tio trouxe e a minha tia trouxeram velas. Eu terminei a luz de velas, assim, com várias velas, e tinha alguns momentos que são extremamente angustiantes desse romance da Helena Ferrante, e que eu tinha que parar, assim, porque eu passava mal mesmo. Tem a hora que ela se tranca em casa, que ela quebra a chave. Na boca. E aí ela não consegue sair, aí ela
tentando pensar como que ela tinha que colocar a chave, ela põe a chave dentro da boca e ela começa a machucar o palato dela com a chave. E quando eu traduzi aquilo, começou a me dar uma angústia, com nojo, com a sensação quase física de sentir, porque eu tinha que falar aquilo em português. Eu estava ouvindo ou lendo aquilo em italiano, eu tinha que colocar a palavra daquele gesto dela em português. E entrar, de alguma forma você entra, né? Você entra junto com a personagem na loucura dela, e aí você tem que traduzir e transformar aquela loucura na outra língua, né? Até nas escolhas semânticas, né? Tem uma cena forte que ela tá transando com o vizinho, não sei o quê, e ela usa, é uma característica dessa personagem que ela tem um registro semântico, assim, que conforme ela vai enlouquecendo, digamos, ela vai perdendo a polidez da língua dela. E ela vai falando sempre um italiano mais sujo, mais dialetal. Então, na hora de traduzir, você não pode traduzir aquilo de uma forma polida, tem que ser usando as palavras mais sujas e mais... porque você tem que manter, né, isso. E isso requer pesquisa, então tem uma parte engraçada, divertida, né, porque você tem que pensar várias formas de dizer aquilo. Eu lembro que eu tinha um amigo que eu mostrava a tradução e falava, nossa, mas tudo que você traduz é assim. Eu falei, não, não, esse livro é assim. Mas acho que com certeza a Ferrante me tocou muito, porque eu já tinha lido esse livro quando eu estava na faculdade e não tinha me tocado. Acho que eu não tinha como, com 19 anos, entender, 20 anos, o que era aquela situação, Ao daquela mesmo tempo separação. alcançar e ser tocada pela experiência, né? Eu acho que eu também estava inserida muito, acho que a Elena Ferrante, ela, como outras autoras, escrevia, como outras antes dela, à frente do tempo. Aquela era um tempo que ainda não tinha tanto espaço para a voz feminina relatando um abandono, uma separação. E eu era, sem querer, assim, como eu fui formada dentro de um sistema muito machista, como são as escolas, e, né, por mais que eu tenha tido ótimas referências, você acha, não, aquilo é uma literatura menor, porque está falando de uma mulher, porque está falando da loucura de uma mulher, da sensação de abandono, sem pensar que isso é a base da literatura, né, desde da literatura clássica grega. Mas eu também me sentia tomada por um preconceito, né, em relação à escrita, e que demora um tempo para a gente desconstruir essas coisas e conseguir ler e reler com outros olhos, né? Que acho que é muito mais parecido com o exercício de escuta, né, da psicanálise. Olha, eu estou aqui pensando na qualidade, né, de uma tradução, quando ela pode ser alcançada dessa maneira que você está contando para a gente. Foi um mergulho, né, para dentro de si, poder ser tocada mesmo pela leitura, envolvida, você ficou absolutamente envolvida, né, com a leitura. E aí foram nascendo as palavras, né? É muito divertido, que meu marido Português. também é tradutor literário e a gente tem um hábito que quando ele termina um livro e eu faço a revisão do livro dele, ele faz a revisão das minhas traduções. Mesmo porque a gente gosta de ler em antemão os livros que a gente que vão ser publicados. Eu quero ler antes do editor, ele quer ler antes. E a gente sempre depois conversa sobre os personagens, fala, fiquei com raiva desse personagem, eu também fiquei com não sei o quê. Então a gente conversa como se fossem pessoas reais que fizeram aquelas coisas, porque a gente fica envolvido. E é muito legal isso. Acho que é uma das oportunidades da literatura de ampliar, né, a nossa capacidade de viver até o que a gente não viveu, né? Eu queria só falar uma coisa que eu lembrei, estava ouvindo a Francesca falar, fazer uma ponte da poeta com a psicanálise, porque a Suade, que era uma queridíssima da Francesca também, vice-versa, né, Francesca? Ai, maravilhosa. Elas tinham uma relação profunda, íntima, completa e de um afeto imensurável. E a Suade falava para mim, onde eu perguntei para ela, né, como é que ela, de onde que vinha essa facilidade dela falar com as pessoas? Porque ela falava, todo mundo falava, como é que a Suade fala psicanálise?
todo mundo sempre fala. Ela fala de um jeito simples e que toca as pessoas profundamente. E ela falou que ela achava que isso vinha porque o pai dela e a mãe eram árabes e não falavam português. E desde pequenininha que ela ficou alfabetizada, com 6 aninhos, que ela lia o jornal e traduzia para o pai dela em árabe. Olha que fofa, gente. Essa história dela. Então, é muito parecida com o que você conta. Muito parecida né? com o que a Francesca está contando para a gente. Estava contando, né? E eu lembro quando a primeira vez que eu fui visitar vocês na Itália, eu fui passear com você e com o Rafael, que tinha que pegar o ônibus, nós fomos a Fore, e você traduzia lá para o motorista do ônibus. Naquela época eu não falava italiano ainda. Né? E a Francesca era a minha tradutora, ela tinha 9 anos. Né? Ela que tomava conta da gente, né? Para ir nos lugares, comprar, comer, né? Para a gente se locomover, né? Pegar o ônibus. Era a Fran que fazia isso. Né? Então, né? Como isso tem a ver com a alma humana? Porque eu acho que é uma capacidade, como disse a Érica, né? De traduzir a alma, né? Mas antes de captar, né? A necessidade do outro, se antever, perceber do que é que o outro está precisando naquele momento, né? E eu acho que isso é uma arte, né? Que algumas pessoas têm esse dom na alma. Tem gente que não tem, né? Tem gente que tem. Você é uma felizarda. Deve sofrer demais da conta, mas tem. Eu acho que tem uma coisa da necessidade, né? Eu acho que é uma coisa, depois se torna uma coisa boa, porque a gente desenvolve, mas eu acho que tem a ver também com uma falta, né? E com uma necessidade de se cuidar muito cedo e de ter essa leitura de mundo e usar isso para alguma coisa, né? Sim, eu penso que tem a ver também, eu acho que é isso que a Ana Rita está falando, uma condição de viver essas experiências que são, em princípio, intraduzíveis. Isso. Conforme se vive, você vai traduzindo a experiência, não as palavras, em primeiro lugar. E primeiro vem o sentir aquilo e tentar dar um sentido, né? Que é uma coisa extremamente profunda. E é agora um exercício contínuo com o bebê, né? Porque isso é muito engraçado, né? Não tem a linguagem, né, normativa, mas a gente sente que a gente entende o que ele está comunicando né? E a gente troca assim essas. É muito interessante. O André chegou há quanto tempo, Francesca? O André é o filhinho da Francesca, pessoal. Ele chegou há 7 meses 7 meses e meio. Quase, Dia 9 vai fazer 8, né? Dia 9 ele faz 8. 7 para 8 meses. É uma experiência de tradução também, né? Mútua, né? Sim, com certeza. É muito engraçado, é muito rico, muito divertido, né? Ele explorando e traduzindo a mãe e agora o mundo também, né? Sim, sim. E você com ele, né? Vivendo também essa busca, né? Por alguma tradução. O que está acontecendo agora? Exato. Né? Tem hora que a gente não sabe, né? Não, muitos momentos. A gente tem que ir indo com de alguma forma, intuição e escuta e parando às vezes as coisas. E tem momentos que a gente tem menos paciência, tem momentos que a gente tem mais paciência, e é o que dá para fazer. Mas eu sinto que é sempre uma coisa muito criativa. Como essa situação, situações completamente opostas, né? Mas eu fico pensando no meu avô já no final da vida dele, né? Que tinha tido um AVC e tudo mais, com dificuldade de fala, e eu disse que eu e a minha tia na UTI éramos as únicas que entendiam o que ele estava falando.
né? Ele falava de um jeito enrolado e aí parecia que a gente ficava lá interpretando. A poeta e a psicanalista entendiam o que ele estava falando, né? E de alguma forma com o bebê também é assim, que a gente tem que interpretar o que ele está tentando dizer, né? Das necessidades dele. E às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. E É aí tem que ter interessante, né? paciência, tolerância os dois com os acertos e os erros, né? Eu fico Nós... pensando, desculpa, Érica, Pode pode falar. falar, Ana Rita, depois eu falo. Não, eu estava pensando nessa capacidade negativa, que é a capacidade de ficar perdida e de ficar no desconhecido, né? Porque isso é uma condição interna, né? Que eu acho, agora eu vou falar que nem psicanalista, né? Adoro. Eu acho que está ligado às boas experiências internas que a gente tem, né? Que o estrangeiro não te enlouquece. Porque quando essa estrutura interna está frágil, o estrangeiro que vem de fora, né, faz a gente ficar enlouquecido, né? Porque na fragilidade a gente precisa do familiar, só daquilo que a gente conhece, né? E eu estava pensando que viver, né, em culturas diferentes como você viveu, né, por exemplo, eu acho que na Itália você estava em casa, mesmo que era uma outra língua, você assimilou rapidamente. Os costumes a gente sempre teve. Já Mas tinha, na assim. Itália já tinha, sabia como fazia na Itália, comida, tudo. Teu pai é italiano. Mas da Itália para a Malásia, né, Muito você diferente. foi um arremesso num outro lugar, né? E depois você vai para a Espanha, mas você, de alguma maneira, né, você foi para a Índia também, que nós não mencionamos aqui, junto com seus pais, né? Eu fiquei me lembrando que, quando eu era pequenininha, que eu fui criada numa colônia de japonês, né, e não tinha nenhuma maneira de eu entender o que eles falavam. Porque japonês não é parecido com italiano, nem com espanhol, nem com francês, tem nada de coisa latina, né? E eu não conseguia entender, né? E eu tinha que me resignar a tentar entender observando. Agora, quando eu fui para o Japão, né, eu me lembrei muito de quando eu era pequena. E aí eu cheguei à conclusão que, para psicanalista, né, não tem o problema da língua. Porque se a gente treina isso internamente, se tem uma condição interna de observar o outro, e é isso que a gente estava falando, né? De conseguir funcionar com essa antecipação, que não é antecipação paranoide, mas é a antecipação no sentido da intuição, de perceber o outro, e a gente conseguir ficar nesse lugar que você não sabe quem você é, e nem sabe quem é o outro, né? Aí dá para a gente começar a entender alguma coisa. Só que antes a gente tem que estar nesse lugar, né? O que você acha, É Flor? muito interessante. Eu estava pensando que no comecinho dos meus primeiros meses na Islândia, e foi tudo muito radical, né? Porque eu cheguei aqui 4 meses depois e começou a pandemia, então eu quase não vivi a Islândia normal. Quase não tive uma vida normal na Islândia, porque eu cheguei na Islândia logo começou uma pandemia, não podia sair de casa, não podia fazer nada. Depois eu engravidei, depois nasceu o filho, então agora que a gente está, né, assim, tentando, já é uma outra coisa. Mas que eu tive um momento, assim, não foi imediatamente de eu me sentir bem, e por mais que eu ame a minha vida aqui, mas assim, essa dificuldade da língua, que é uma língua tão diferente, né, que é de outra família, porque uma coisa é o italiano, né, hoje em dia eu acho que o francês, o catalão, tudo que é uma língua românica dessa família, para mim é tudo igual, é muito fácil, nossa, eu deveria falar francês e catalão, porque é tudo igual, é igual. Agora, uma língua que é germânica e ainda da cepa nórdica, que é uma língua que está invariável praticamente desde que ela nasceu, no ano 874, quase invariável, então é uma língua que tem muitas coisas parecidas ainda com a estrutura medieval dela, né? É muito diferente, é que nem você olhar um objeto
em duas dimensões, que é normalmente as línguas que a gente fala, as línguas que eu falo, e de repente existe o islandês, onde a língua toda existe em três dimensões, porque tudo tem declinação. Então, sei lá, a garrafa é dourada, depende se a garrafa é dourada. Se eu coloco a garrafa dourada na mesa, o dourado é diferente, a palavra. Se eu seguro, é diferente. Se eu coloco embaixo da mesa, é diferente. Se eu dou ela para outra pessoa, é diferente, porque esse adjetivo, ele muda conforme o uso. Então, assim, até que isso entrasse com uma possibilidade na minha cabeça, isso me enlouqueceu. E me dava ódio, porque eu falava que, pô, por que não fala a coisa? Por que é possível? Tudo bem pronome ter isso. Pronome é normal, mas por que tem que ser tudo? E tudo tem que combinar, porque aí tem que ver a intenção. De repente, eu comecei a ver que isso era não só também normal que fosse assim, como eu pensei, nossa, que precisão que tem essa língua. É até mais fácil você entender, porque dependendo de como está declinado o verbo, você já sabe se você está indo ou se você está vindo no lugar. Já tem um monte de informação, né? É uma coisa assim que existia no latim, a gente perdeu, mas a língua fica mais rica, só que eu precisei ter um tempo para digerir. Passar pelo ódio. Eu ia falar isso, Érica. Exatamente. Você tirou da minha boca o pensamento de analista, isso, né? Exatamente. E que eu não reprimia, assim, esse ódio. E eu sempre brinco, porque também eu comecei a estudar na faculdade, eu sou super acadêmica, não sei, e eu tinha dificuldade, porque é difícil. Aí eu ficava com muito ódio. Aí o meu marido falava, você tá com ódio porque você tá acostumada assim, você é ótima em tudo que você faz. Pela primeira vez você tá tendo dificuldade de fazer alguma coisa, tá com ódio. Eu falava, é isso. Porque talvez eu tenha tido dificuldade no começo, sei lá, inglês, ou mesmo com italiano, mas isso já estava esquecido. Esse lugar, eu já tinha passado por ele já tinha sido resolvido e eu não tinha mais memória desse momento da dificuldade, eu só tinha a memória do que já era adaptado, da adaptabilidade. E aí, com quase 40 anos, eu ter que viver isso, que é tudo muito mais difícil, né? E aí é engraçado, porque eu sempre falo que eu acho que ainda tem alguma coisa que é da ordem milagrosa, assim, cognitiva, porque eu fiz 1 ano de faculdade. Eu não falo islandês, mas eu entendo muito, muito bem. Interessante isso, né? E tem várias coisas que eu consigo falar. E eu conseguia sentir... Agora eu acho assim que é bonito quando eu ouço falando islandês na rádio, que eu entendo as coisas. Eu tenho um encantamento agora, que eu tô começando a decifrar a coisa. Mas é um processo, né? Eu acho que quando eu chegar numa fase ativa de conseguir usar bem a língua, vai ser melhor ainda. Mas... já tem uma... Eu até pensei, a última coisa que eu vou falar, porque a minha tia falou sobre essa coisa de a gente conseguir essa capacidade negativa de estar em contato com o que é estrangeiro, o que é outro. A gente aqui sempre tem muitas janelas, né? Aqui na Islândia, porque tem essa coisa da luz, que é intensa, ou a falta de luz, e as pessoas colocam os objetos bonitos, elas decoram, as janelas são vitrines. Então você vai andando na rua e você vê os objetos mais lindos, parece que as pessoas escolhem para colocar na janela. Isso sempre me deixou, assim, achei isso apaixonante. Mas, ao mesmo tempo, eu pensava, mas que as pessoas não têm vergonha delas ficarem passando, assim, cortina, um monte de janela? Ninguém fica realmente olhando na casa do outro. Então, é meio que natural. Você decora a tua janela, a janela tá lá e ninguém fica olhando. Só que se você tá na janela, você pode interagir com alguém que tá passando. E agora com um bebê, a gente fica na janela e conta, vai passar o ônibus e não sei o quê. E tem uma vizinha do outro lado da rua, a gente não sabe como ela chama. Toda manhã ela estaciona o carro dela aqui no nosso estacionamento. E o Luciano, meu marido, tá com o André no colo e eles cumprimentam, e não sei o quê. E ela cumprimenta, não sei o quê. E outro dia a gente desceu, ela veio correndo, atravessou a carro, veio até o nosso carro, atravessou a rua e falou em inglês. Veio com um pacotinho de presente e falou, isso é pro pequeno. Olha que coisa. Eu fiquei tão impactada que eu quase comecei a chorar assim, depois dirigindo, porque eu falei, a gente não sabe o nome dela. Ela não sabe o nosso nome. O único contato... E os islandeses não são, assim, afetivos. Vem aqui em casa, eu chamo... Não, eles não falam nada, mas tem uma coisa de observação e encantamento. Há quantos meses ela me viu grávida? Há meses desde que a gente mudou aqui. Depois ela soube que eu perdi a minha gatinha, que foi atropelada na mesma rua.
ela veio depois que eu perdi a minha gatinha, veio dar os pêsames, eu também fiquei muito tocada. Depois ela viu que eu estava com o neném, ela deve ter me visto com ele à janela, e 7 meses depois ela veio e trouxe um presente, assim, quase como uma avózinha islandesa, e a gente nem sabe o nome dela. Então, é interessante isso, né, também. A gente aprende outros registros de comunicação, porque as pessoas, às vezes, elas não conseguem ter essa afetividade, efusividade que é mais latina, mas não quer dizer que elas não tenham carinho, né, ou observação. É registro de comunicação e troca de afeto, como que vai se dando, né? Tem um hábito aqui no verão de pintar a fachada da casa, arrumar tudo, né? Porque é o verão. Aí a gente estava num outro prédio, tava meu marido e os outros 2 vizinhos pintando juntos, né? Porque aqui tem muita essa coisa de você mesmo resolver as coisas da casa. Você não contrata, você faz. Um país que foi muito pobre por muito tempo, então todo mundo tem que saber fazer tudo e comer tudo, come até a cabeça dos animais, é aquela coisa. E aí eu, toda feliz, já saí com café, falando para os vizinhos, vocês não querem tomar um café? E eles falaram que não. Eu falei, gente, como que é isso? Eu fazendo um café e os vizinhos negando um café num dia de trabalho entre vizinhos. Aí o Luciano falou, não, é normal, eles são assim. Eles estão aqui para pintar a fachada. Eu fiquei chocada. Eu falei, Não não é para tomar possível. café. Nenhum café. Um A gente bolinho, nada. nada. No final que eles pintaram a casa inteira, eu consegui convencer pra gente comer uma pizza no jardim. E eu fui comprar a pizza. E aí foi tipo o máximo da sociabilidade. Mas assim, eu fui aprendendo os códigos dos islandeses, que são mais reservados, não vão entrar para tomar um café na tua casa. E ao mesmo tempo, acho que eles foram se aproximando, como essa vizinha aqui. Isso é lindo, né? Mas também estão Foi. aprendendo com você, né, Francesca? É. Sim, sim. Acho que a minha coisa de cumprimentar todo mundo sempre, o Lu também, eles acabam. É. É muito bonita mesmo essa Derrete um pouco o gelo glacial aqui. É. experiência entre estrangeiros, né? É Você tá porque aí contando entra um aspecto de desejar o estrangeiro, né? Acho que a gente pode desejar o estrangeiro, né, quando a gente pode ter curiosidade. A curiosidade que é uma coisa que faz parte da coisa sadia, que tem a ver com o interesse pelo diferente. Né? Porque tem aquela curiosidade que é muito paranoica, não é isso que eu estou falando. Né? Mas da gente ter essa curiosidade, o interesse pelo outro. Nesse caso, né, o estrangeiro, né, é desejado. Né? Porque a gente tem um sentimento que vai te acrescer em alguma coisa. Às vezes até uma intuição, né, que aquilo, né, que alguém tem algo que você não conhecia. que você não tem, né? Que você não conhece, que você não tem. Isso, mas você vai que vai te dar um sentimento, um frisson, assim, né? Um sentimento de vida, né? Algo que te acrescenta, não é? Que borbulha assim dentro da gente. É, porque é uma coisa de leitura de mundo, né? Uma leitura de vida que a gente não consegue ter acesso porque é tão diferente, porque é você teria que ter nascido naquele outro lugar. Passa por uma resistência também, né? Sim. Acho que você contou bastante isso para a gente, né? Não queriam café, vocês não sabem nem o nome da vizinha, ela não sabe de vocês. Eu acho que tem esse misto de uma resistência com essa curiosidade, mas o que ele tem que eu não tenho, que falta, né? A gente precisa se dar conta de que falta na gente, e aí vem essa curiosidade, essa vontade, né, de conhecer. Sim, eu sinto que é tem as duas mútuo, coisas. porque eu vejo, assim, essa vivência com o André, que é engraçado, ele tem um nome islandês. Aí os islandeses falam, mas ele tem um nome islandês? Aí a gente fala, sim, mas na Islândia existe uma lei, porque tem... E eles sabem disso, não é uma surpresa. E tem uma lista de nomes oficiais. E se você vai colocar um nome que não é um nome que respeite a gramática islandesa, que possa ser declinado das 4 formas, você tem que entrar com uma ação judicial e pedir uma autorização para usar aquele nome. O nome tem que estar... Então, é mais fácil você achar dentro dos nomes islandeses um nome que, primeiro, ele vai estar mais adaptado ao ambiente dele e depois que também a família possa falar, não um nome tão difícil de ser dito em outras línguas, né?
E então tem isso, eles, ele tem um nome islandês, ou o fato dele, ele é branquinho, tem cabelo, enfim, mas o cabelo escuro perto dos islandeses que são transparentes e então vai no posto de saúde, eles falam, ai, a sobrancelha dele, como é bonita, desenhada, porque simplesmente é escurinha, então não dá para ver ele. Então eles têm um encantamento com o que é diferente, né? Sua mãe Gente, conta que quando chegou na Malásia, loirinha, que as malaias iam lá e ficava pegando no cabelo dela, porque era loiro, né? olha Porque só, não tinha isso lá. essa curiosidade, esse encantamento que nós estamos falando aqui. Francesca, Ana Rita, eu tenho a impressão que a gente está o tempo inteirinho falando, quando a gente fala das experiências da Fran, de tradução, de literatura, nós estamos falando também de psicanálise, né? O tempo inteiro, tempo inteiro, né? Essa é a Francesca, a tradutora de almas. Bem isso, né, Fran? Mas acho que é a sensação também de eu ter tido esse privilégio de ter sempre vivido muito próxima à minha tia e sempre sentido uma enorme curiosidade sobre o que era psicanálise, como era, e ela me dava os livros para ler, e eu participava dos grupos de estudo, quando eu nem estava na faculdade, depois quando eu estava na faculdade, mesmo estudando outras coisas, depois nas traduções, então isso, e depois a própria experiência de viver né, de fazer uma análise, viver isso, que alimenta, né? No meu caso, eu sinto que alimenta a minha escrita, a minha É curiosidade, né? Tem gente que interessante, tem né? medo de fazer análise, que acha que não vai conseguir Desculpa, Fran. escrever. Não, tem escritor que tem medo de fazer análise porque acha que vai fazer análise e não vai ter o que escrever, e eu acho que é o contrário, né? Você é o contrário, né? Mas interessante isso que você falou, porque antes da gente começar a gravar aqui a entrevista, o André estava ali, né, no colo da Fran. E aí ele estava na maior exploração, né, Francesca? Pegando brinco, cabelo, explorando a mãe, né? E você está contando agora que a sua relação com a psicanálise passa por essa exploração sua da tia, né? Da Ana Rita. Faz parte do explorar a tia, né? Inclusive usando as roupas da tia. Que coisa bonita essa, né? Como essa relação também foi tecendo aí o seu caminhar, né? Ô, gente, É a uma gente está longa chegando no estrada final. repatriar a alma. Pois É uma é, longa estrada repatriar a alma. eu vou até falar uma coisa breve que eu acho que é muito bonita, que um dia desses, Fala. na minha sessão com o meu analista, eu comentando, sempre falando muito sobre a maternidade e tudo, e ele falou, então agora você que escreveu o Repátria, que estava procurando as pátrias e essas, agora você tem que estar sendo pátria para outra pessoa, né? Como que é essa sensação? É forte, hein? É muito forte, né? E é muito incrível, né? É claro que tem uns momentos de cansaço e desgaste, mas acho que cada gesto que vem do filho, tem um texto que chama O Prazer do Texto, do Roland Barthes, que ele fala que a relação do escritor com a escrita é como a da criança com o corpo da mãe. E tem isso, né? E como isso vai mudando, né, quando eles vão crescendo, assim, ele ainda é um bebezinho, mas já é um bebezinho diferente do que um bebezinho recém-nascido, né? Já tem... Bom, eu vou falar aqui, né? Você me fez de novo lembrar que a Caroline Micaélia falou sobre a Francesca assim: partilha, esta é a pátria de Francesca Cricelli. Então, se você hoje é pátria para o André, quanta andança, né, sua, quanta errância, quanta andança para chegar nesse momento de poder ser pátria da maneira como você tem sido, como tem sido possível ser com o André, né? Partilhando com a gente suas experiências e partilhando com ele também, né?
Que bonito essa possibilidade de conversa com vocês. Fiquei muito emocionada, muito tocada. Nós também, imagina a Ana Rita. Eu quero finalizar com um poema seu, mas antes eu quero saber se vocês duas querem falar mais alguma coisa. Eu só quero dizer que eu estou muito emocionada e agradeço muito. Foi uma oportunidade única, né? Participar de algo assim com a Francesca. A gente já fez tanta coisa na vida, mas isso a gente ainda não tinha feito juntas, né, Fran? Não, é verdade. Foi muito legal. Inédito, né? Quantas viagens, né? Também acho que eu Para tenho nós também, na lembranças muito sociedade, boas. né, Ana Rita? Acho que não, também não. É tudo inédito, tudo maravilhoso. Me sinto muito emocionada mesmo e Eu privilegiada também. de estar aqui com vocês nessa conversa. Eu acho que tem essa última coisa que eu vou falar, mas porque me veio também agora de livre associação, estava pensando de tantas vezes que eu viajei com a minha tia de carro pela Itália, né? Eu estava na Dirigindo faculdade, você. e eu comecei a dirigir com a minha tia, me dando força para dirigir e tudo, mas eu lembro, uma vez a gente foi para o Umbria Jazz, que foi uma delícia, vocês foram me buscar em Firenze, e a gente ouvindo música e cantando no carro, então eu sinto assim que para ter essa condição... Vamos ver a Madeleine Perrot. Exato, que eu amo. E para ter essa condição de ser uma mátria, um continente para esse bebê que está, né, começando a me explorar e me exige muito, eu sinto que tem, assim, que eu tive tanto tempo na minha vida, também por ser uma mãe mais velha, né? Mas, enfim, que eu tive tanto tempo de ter o contrário, de eu ter esse acolhimento, de eu ter esses lugares, né? E esse tempo dilatado, que agora parece que nunca mais eu vou ter, e eu sei que um dia eu vou voltar a ter, porque ele vai estar na escola e tudo mais, mas que eu tive por muito tempo, que é esse tempo da leitura, de ouvir as músicas, de conversar, de perceber o ambiente, de ir num restaurante que a minha tia gostava e tinha conhecido tinha feito amizade com o dono e tem que experimentar isso, tudo isso é uma possibilidade de alguma coisa que vai se alongando e de experiência, de experimentar a vida, que depois te dá uma condição de quando você não tem isso, ou que você está oferecendo isso, você pode, porque você já viveu e você recebeu tanto dessas coisas, né? Eu acho que tem isso. Eu sinto muito isso de forma muito forte em relação ao que eu recebi da minha família, em especial da minha tia, que tem ligado sempre uma coisa do campo das ideias, né, com essa coisa da psicanálise, e do campo da diversão também. Essa coisa da viagem, dos shows, das conversas, né? Que bacana, Francesca. Obrigada por partilhar mais essa com a gente. Que bacana. Érica, você foi ótima, que sensibilidade a sua. Que poesia também, o roteiro que você fez para conversar com a Francesca. Estou encantada. Né? Ana, obrigada. Como é que eu fui tocada, né? Isso tem a ver com como é que eu fui tocada pela leitura. Então, mas que analista maravilhosa você é. Obrigada, Ana. A escola é boa também. Olha, gente, o livro é esse aqui. Eu tenho também postado algumas coisas no Instagram. Esse é um dos livros da Fran, o que a gente consegue comprar aqui no Brasil na Travessa, por exemplo. Né? O poema chama 20... Oi, Fran? Eu tô com um livro novo que ainda não saiu, que agora ficou tudo dilatado ao meu tempo, mas eu tô terminando de corrigir, quem sabe até o final do ano vai ter mais um livro aí, meu. Que bom. 23 de setembro. Um olhar tira o peito do abismo, dá espaço ao canto, levanta o vento. É a música dos pássaros, nos silêncios, o romper de asas no firmamento. Então é isso, gente. Nós vamos ficando por aqui, não dá vontade, né, de ir embora, dá vontade de continuar conversando. E quero agradecer, viu? Essa conversa e a sua presença entre nós, Fran.
E eu que agradeço esse privilégio de passar esse momento com vocês. Obrigada, Beijos, gente. queridas. Um beijo. Até a Quando a gente próxima. fechar a gravação. Tchau. Tchau.